Hoje a gente celebra a ressurreição. Esse é o fato que mais marca a vida espiritual do cristão. A cruz paga o nosso preço, leva o nosso pecado, justifica a nossa vida, mas a ressurreição traz a nova vida, a vida que Jesus veio dar para a gente poder participar da herança celestial. A ressurreição diz para mim e para você que Jesus não deixou nenhuma das suas palavras caírem por terra, nenhuma caiu por terra, porque Ele é fiel. O que Ele diz, Ele cumpre. Ele disse que morreria nas mãos de malfeitores, mas ao terceiro dia Ele haveria de ressurgir. E adivinha só? Ele ressurgiu. Glória a Deus. O túmulo está dando testemunho lá de que Jesus não está mais entre os mortos. Verdade que a gente crê pela palavra do Senhor, que Jesus hoje está sentado à destra do Deus Pai, regendo o universo. A sua palavra comanda todas as coisas. Nós olhamos para Ele e vemos um cordeiro, como tendo sido morto, um animal frágil, que se entregou. Mas lá no céu, Apocalipse capítulo 5 diz que os que habitam o céu, os anjos, o próprio Deus, quando olha para Jesus, vê um leão, o leão da tribo de Judá, aquele que é governador, o rei, o regente de todas as coisas. Nós celebramos hoje a confirmação da promessa e a vida eterna que há em Cristo Jesus. Por isso, feliz Páscoa. Hoje é dia de dizer isso. Deus abençoe você muito. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 10. Eu quero que a gente converse hoje um pouco sobre como esse Senhor, esse regente e esse cordeiro, como é que ele se relaciona conosco, seu povo, sua propriedade exclusiva, suas ovelhas. Como é que a gente se relaciona com ele? João 10, a gente vai ler a partir do versículo 22. João 10, a partir do versículo 22. Até o versículo 30. A palavra diz assim para nós: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Só para você saber, essa festa foi feita pela primeira vez por Judas Macabeus, no período intertestamentário, quando eles purificaram o templo, depois que Antíoco Epifânio, que era um regente, um rei grego, tinha sacrificado porco no templo. Ele tinha feito isso de propósito, sabendo que para os judeus o porco era um animal impuro. Ele foi lá, sacrificou porco no templo, fez orgias dentro do templo, e então depois que Israel conseguiu de novo tomar o templo, eles purificaram o templo. E foi da melhor maneira possível, porque além de purificarem o local, eles se purificaram a si mesmos. Eles entendiam que a pureza deles era que simbolizava aquilo que estava sendo feito no templo. Então, nesse tempo, quando se celebrava essa festa, que era inverno, dia 22 de dezembro do nosso calendário, quer dizer que em Jerusalém provavelmente estava nevando. Versículo 23 diz: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Eu já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes. Por que não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Pai, eu peço ao Senhor misericórdia mais uma vez. Senhor, não pode ser, e eu peço ao Senhor que não seja um exercício aqui, simplesmente um exercício ministerial. O que precisamos é da Tua presença, precisamos é a Tua voz, falando ao nosso coração. Por isso, Senhor, eu te peço perdão por mim mesmo, por tudo que eu sou e represento, Senhor. E peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, também pelos meus irmãos. Somos pecadores, meus irmãos também pecam, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles, para que a Tua voz seja ouvida e a gente saia daqui alimentado, fortalecido no homem interior, Pai. Senhor, abençoa mesmo meus irmãos aqui, no nome de Jesus, amém, amém, amém. A palavra fala para a gente em Isaías 53, que Jesus foi moído por causa das nossas transgressões, que o Pai, o Deus Pai, fez o Filho enfermar por causa das nossas iniquidades. O castigo que tira da gente o pecado foi posto sobre ele, e pelas pisaduras dele, pelo caminho que ele fez de santidade, nós fomos sarados. A palavra diz isso. E diz o texto lá que quando Jesus observar o fruto do seu penoso trabalho, ele ficará satisfeito. O que o texto de Isaías 53 está dizendo é que quando Jesus ressuscitou, depois de observar a obra que ele tinha feito lá na cruz, ou seja, ao contemplar o seu próprio feito, ele já está satisfeito. Ele viu o resultado que ele havia conquistado na obra da redenção. O que foi que ele conquistou? Ele conquistou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele conquistou um povo para ser eleito, para ser santo, para ser imaculado, para ser perfeito. Esse foi o feito de Jesus lá na cruz. A obra de Jesus, portanto, é cabal. Ela se inicia com a sua encarnação, o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, e Jesus faz profecia a respeito de si mesmo, dizendo que morreria. Em João 10, nesse mesmo capítulo, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou, e ele entrega a sua vida na mão de malfeitores, que o maltratam e finalmente matam ele, mas ele disse que ao terceiro dia ele havia de ressurgir, e ao terceiro dia ele ressuscita. A obra de Jesus não é simplesmente uma obra que ele fez por si só na presença de Deus, mas ele fez por si só na presença de Deus, por mim e por você. Ele fez a fim de que tivéssemos uma oportunidade real de um relacionamento vivo com Deus. Mas ele não só fez, e não só fez por nós, mas ele fez por nós e para nós. E a grande diferença que a gente precisa observar é esse para nós. Ele, ao fazer por nós, ele entregou a nós, portanto ele deu para nós. Ela não ficou restrita a ele entregou, comunicou isso ao seu povo. É por isso que nós somos o povo santo. Não é por causa das nossas práticas, do nosso comportamento, das nossas atividades, de alguma coisa que em nós se faça valer ou se faça apresentar como sendo perfeito, santo e puro, mas é porque o que ele fez de modo tão completo e cabal, que ele não apenas fez em si, mas ele, ao fazer em si para nós, ele comunicou a nós, dando a nós essa nova vida. Ele deu a nós a vida dele, e a vida eterna estava nele, e a vida eterna é esta: que conheçam a Deus, o Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Jesus entregou a sua vida por nós e para nós. Agora recebemos a vida eterna, somos o seu povo. O relacionamento com Deus, esse relacionamento que foi conquistado na obra de Jesus, não é, portanto, um relacionamento que parte da premissa de uma tentativa humana de conquistar uma série de artefatos e recursos a fim de conseguir se relacionar com Deus.
Muita gente está na base do relacionamento com Deus, está na base do que faço para merecer. Recentemente eu ouvi uma pessoa daqui da igreja, numa conversa assim informal, estávamos numa conversa informal, de repente a pessoa falou assim: Deus me livre. Estávamos falando sobre a corrupção do Brasil. E aí a gente brincou com a pessoa falando assim: se fosse tu também fazia. Ele falou assim: Deus me livre. Eu aqui não faço porque eu não quero perder a minha salvação. Eu fiquei pensando, meu Deus, ainda tem gente no meio evangélico, no meio da igreja Presbiteriana das Graças, que está acreditando que pelos seus feitos é que será salvo, e que pelos seus maus feitos é que perderá a salvação, ou seja, essa salvação meritória. Muita gente mede a sua própria história de salvação a partir das coisas que consegue executar. Então diz assim: eu estou bem com Deus porque eu estou zelando pelo comportamento santo, eu estou vivendo uma vida moral, ilibada, honesta, correta, então eu estou bem com Deus. Por outro lado, se de repente eu tropeço, caio e faço uma besteira, e faço uma bagaceira, talvez agora eu perdi a minha salvação. Nós somos de uma herança, nós herdamos isso de uma herança cuja relação com Deus é meritória. A nossa herança católica diz que você tem que fazer por merecer. Talvez você tenha visto nos documentários aí que passaram pela televisão a comemoração, a celebração da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. As pessoas fazendo romarias, procissões. Lindo aquele negócio de ver. De verdade, eu estou falando sem crítica. Eu acho lindo. Se aquilo fosse expressão de dedicação, de pessoas que estão caminhando em direção a Deus e dizendo: Senhor, eu me consagro a Ti, eu me entrego, eu me dedico a Ti, que coisa linda seria. No entanto, você quando ouve as entrevistas do que é que eles estão fazendo, eles dizem assim: eu estou caminhando esses 5 quilômetros descalço, porque eu quero pagar aqui uma penitência, eu quero agradecer uma coisa que Deus me deu. Ou então, por outro lado, o outro diz: eu estou andando de joelho aqui porque eu quero alcançar uma graça de Deus, eu quero uma cura para o meu filho, eu quero uma bênção de emprego, eu quero uma oportunidade melhor. Ou seja, o processo que a gente herdou dessa herança católica no relacionamento com Deus é um processo de mérito. Você faz por merecer, e não só faz por merecer no sentido dessas lutas ou desses problemas que a pessoa vai se auto-inflige, mas faz por merecer numa conduta. Se eu ajo correto, Deus é a meu favor. Se eu ajo errado, Deus é contra mim. E nesse processo, o nosso relacionamento com Deus fica falseado. Nós sabemos no meio evangélico, pessoas que, por exemplo, até para dormir se trajam desconfortavelmente, porque elas têm a impressão que se elas estiverem dormindo com a roupa mais contraída, ou talvez com uma roupa só de baixo, e Jesus voltar, elas não subirão aos céus. Gente que toma banho e não consegue tomar banho desnudo, porque diz assim: se Jesus voltar enquanto eu estiver tomando banho e estiver nu, eu não vou subir aos céus. Gente que não joga bola, gente que não vai para o cinema, gente que não assiste televisão, gente que... uma série de recursos a fim de ter um relacionamento positivo com Deus. A base do relacionamento com Deus não é a nossa conquista, não é o que nós podemos fazer para Deus. A base do nosso relacionamento com Deus é a Páscoa. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Deus dando a sua vida por nós, é dando e entregando a nós uma nova vida. Essa é a base, esse é o relacionamento que foi conquistado. Ou seja, não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. Não é o que eu consigo fazer, mas é o que Deus faz em mim acontecer. Deus continua sendo um Deus vivo, que produz em mim santidade, que produz em mim um comportamento santo, que produz em mim uma ética, uma moral ilibada, que produz em mim coerência com a sua palavra. Deus continua sendo o Deus que rege a história da salvação, sem tirar nem pôr. Ou seja, Ele não deixou nenhuma outra medida para nós. Ele assumiu do começo ao fim. E a obra de santificação, a obra de salvação, a obra de glorificação, toda está nas mãos do próprio Deus. Páscoa é a gente lembrar isso, lembrar que efetivamente o sacrifício foi feito.
e que efetivamente a ressurreição aconteceu, e que efetivamente o relacionamento foi calcado, foi baseado, foi historificado. Eu e você temos de verdade um relacionamento com Deus. Mas como é esse relacionamento? Como é que ele acontece na prática? Esse texto que a gente leu traz essa história, mostrando assim como o relacionamento com Deus, ele é simples, mas é tão simples. O texto diz, e nessa época de dedicação a Deus, de repente, alguns judeus, aquele pessoal que não estava acreditando nele, falou assim, fala francamente com a gente aqui, diz assim: você é o Cristo, ou seja, a salvação vem por você. Fala, diz objetivamente. E então eles disseram, Jesus respondeu para eles assim: vocês são cegos, não acredito. Vocês não estão vendo não, as minhas obras testificam a meu respeito, o Pai testifica a meu respeito. O que é que está? Vocês estão lesando? Não estão percebendo? Está tudo aqui, é visível. Todas as promessas estão se concretizando em mim. Eu não estou perdendo nenhuma das palavras do meu Pai, tudo é real. E aí, o que é que está faltando? Eles não criam. O relacionamento com Deus, baseado na obra de Jesus, é um relacionamento de fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé é crer, mas é crer objetivamente. Ele está dizendo que as ovelhas do Senhor Jesus creem nele, e aqueles que não creem não são ovelhas do Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim: mas o pessoal da procissão também crê. Mas meu amigo que não é da igreja, não sei o que, se eu pergunto para ele se ele crê em Deus, ele diz também crê. E se você perguntar ao budista se ele crê em Deus, ele também diz que crê. E se você perguntar ao espírita se ele crê em Deus, ele também diz que crê. Ou seja, se é só isso, então na verdade o rebanho de Deus é um rebanho gigante. Mas ele descreve, nessa narrativa simples de Jesus, ele descreve o que é crer. Ele torna esse negócio palpável, bem concreto na história. Ele não deixa especulação. Ele então, na narrativa, do jeito que Jesus é, falando de uma metáfora super simples, comum do dia a dia dos judeus, ele traz as coisas profundas de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, ele traz à tona a fim de que a gente se maravilhe e deleite. Ele chega e diz assim: olha, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Ninguém vai arrebatar das mãos do Pai. Ora, irmãos, o que foi que o Pai deu a ele? Veja, entenda. Você sabe que Jesus foi quem criou os céus e a terra, quem criou o universo todo. Isso já pertence a ele. O que foi que o Pai deu a ele? O Pai deu a ele as ovelhas. Ele está tratando do rebanho. O que Jesus está dizendo é: esse povo que eu conquistei com o meu sangue na cruz, esse povo que o Pai me deu, é maior e é mais valioso do que tudo. Meu Deus, nós precisamos aprender como Deus nos vê. Deus não nos vê a partir do nosso comportamento, a partir do que fazemos. Deus nos vê a partir da sua própria obra. Ele olha para mim e diz: esse povo, esse fubazinho aí, que é tão miserável, que é pecador, ele é maior do que tudo para mim. Ele vale mais do que o universo inteiro para mim. Ele é precioso para mim. Irmãos, você imagina o sol. O nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, não é nem uma estrela exponencial. Imagina esse Sol que com seu fulgor, com sua energia, o seu calor, ele alimenta todo o sistema solar, e com seu peso e sua órbita, ele consegue fazer todos os planetas girarem em torno de si. Se alguém oferecesse para o próprio Jesus, dizendo assim: você não quer trocar não o fubá pelo Sol? O Sol vale muito mais do que ele, o Sol alimenta muito mais gente, protege muito mais gente, serve muito mais ao universo do que fubá. Você não quer trocar o sol por fubá? Sabe o que Jesus diria? O que o Pai me deu é maior do que tudo. O fubazinho que não vale nada, para mim vale mais do que o mundo, do que o universo, do que o sol, do que tudo. Você vale muito para Deus.
Mas esse é um valor atribuído. Esse não é um valor meritório, é o valor atribuído. Deixe-me fazer aqui uma configuração para você entender. Imagina que você vai ao Museu de Louvre e você está querendo ver Mona Lisa. De repente, quando você olha aquele quadro, você vê um quadro pequenininho, madeira ao redor, pintado numa tela, e você diz assim: eu pensei que era um negócio assim, sei lá, todo mundo fala, parece que não tem nem valor de tão precioso que é, caríssimo, não dá para ninguém comprar. Eu pensei que esse quadro aqui fosse alguma coisa assim, realmente extraordinária. Conheço gente que foi para lá, eu nunca fui, mas conheço gente que foi e fala assim: pastor, é um negocinho pequeno, um quadro pequeno, que não é tão bem feito quanto se pensa, dá para se ver até os erros, e é um negócio assim, que a gente não entende porque é que tem esse valor tão grande. Tá, esse é o meu irmão, que provavelmente é tão ignorante quanto eu a respeito de arte. Mas aquele pessoal que entende de arte, um dia olhou para aquela pintura e falou assim: essa pintura aqui vale demais. Não tem dinheiro na terra que vai comprar uma pintura dessa não, porque ela vale demais, ela é para estar exposta, debaixo de uma iluminação especial, é para estar protegida para ninguém roubar, é para estar num dos melhores lugares e museus do mundo todo, porque ela é preciosa. Esse valor, essa preciosidade, não é intrínseca, entenda. Aquela pintura, o único valor que ela tem intrínseco é o valor da madeira, é o valor da tela, e é o valor do óleo ou do elemento que ele usou para pintar. Esse é o valor intrínseco, ou seja, só vale isso. No entanto, pessoas competentes, pessoas que entendem do riscado, olharam e falaram: vale muito, esse negócio vale muito, foi atribuído um valor, e hoje quem quiser comprar, tem que comprar pelo valor que vale muito. Eu e você precisamos entender que o nosso valor diante de Deus, intrínseco, é o valor do pecado. O valor que valemos diante de Deus de verdade, intrínseco a nós, é o valor do pecado, ou seja, é o valor da destruição eterna, é o valor do inferno, é o valor de não valer. Mas eu e você fomos olhados por Deus e foi atribuído na cruz, para mim e para você, um valor maior do que o mundo todo, maior do que tudo. Quem atribuiu? O próprio Deus. O juiz, o supremo juiz, aquele que sabe avaliar, aquele que sabe dar valor. Ele chegou e disse: esse menino, essa menina, essa pessoa vale mais do que tudo. Agora, o que é crer? É isso. Crer é isso. Agora imagine você está no emprego, tem alguém lá no emprego, você fez cursos, você se dedicou, você fez um esforço, você estava lá presente quando a empresa requeria de você, quando não requeria você se dispunha, você era joia, você era participante, você era ativo. De repente aparece no cenário uma pessoa novinha. De repente essa pessoa novinha começa a conquistar os olhares. Daqui a pouco ela é promovida, passa na sua frente, ganha mais do que você, e você fala assim: meu Deus, não estão reconhecendo o meu valor, não estão reconhecendo o meu esforço, minha dedicação, tudo que eu fiz. Imagine outro cenário. Imagine você casado, dedicado, tentando ser um bom esposo, tentando cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. De repente sua esposa se vira para você e fala assim: rapaz, você é um inútil, você é um inválido, você parece que não tem sangue no olho, parece que você não tem dedicação, parece que você nunca ajuda, parece que você não contribui. E você fala assim: meu Deus, que injustiça é essa? Vem para cima de mim, me desqualifica, me amordaça, me prende, me subjuga. Imagina você na igreja, faz um trabalho, é dedicado, é esforçado, está sempre presente. Chega outro que nem é assim essas coisas, faz e acontece e aparece e até recebe um elogio na frente. Você fala assim: que injustiça, eu estou lá o tempo todo, eu faço o tempo todo, mas fulaninho que faz nada, chega lá e é elogiado de púlpito para todo mundo. Irmãos, sabe que o relacionamento conquistado por Jesus na cruz
diz para mim e para você é que o nosso valor não é meritório. Nosso valor é atribuído. E que Deus atribuiu. Se alguém tem desmerecido, desqualificado, humilhado, se alguém tem ido contra você e tem diminuído você, pouco importa. E se a vida parece que você diz assim, não é a vida que eu sou digno, não é possível, eu estudei tanto, eu me qualifiquei tanto, eu me potencializei tanto, eu fiz e aconteci, e a vida está sendo injusta, talvez isso seja falta de fé. É que você não olha para Deus, você olha para si mesmo, você olha para os seus méritos, você olha para o que os outros olham a seu respeito, mas você não olha para o Cristo na cruz, olhando para você com sangue nos olhos, com a alma toda dilacerada, arrebentado pelo seu pecado, dizendo para você, você vale para mim mais do que o mundo inteiro. Você não está olhando para o lugar certo, você não tem fé. A sua fé é a fé no mérito, não é a fé na obra preciosa, maravilhosa do Senhor Jesus. É por isso que ele diz, que o meu Pai me deu, não foi conquistado, não foi meritório, não foi ninguém que fez, meu Pai me deu, é maior do que tudo. Essa é a base do relacionamento. Podemos descansar, podemos simplesmente sossegar, podemos respirar. Imagina se Deus vai se esquecer, se Deus vai abandonar, se Deus vai preterir, se Deus vai deixar ao léu aquilo que é mais precioso do que tudo. Imagina se Deus vai se esquecer de você, vai esquecer seu nome, seu endereço, as suas lutas, os seus dissabores, os seus problemas. Imagina se Deus vai esquecer. Quando sentimos esse abandono, quando nos sentimos desqualificados, quando nos sentimos usurpados, sabe o que está operando em nós? O valor meritório e não o valor da graça, o valor atribuído, o valor de Deus que Ele deu a nós. Esse é o relacionamento. É um relacionamento que olha para Deus e em vez de ver nele uma hora sorriso, ele fez o que eu queria, eu estou feliz com ele. E outra hora carrancudo, dizendo, esse menino não presta para nada, eu vou dar um cascudo nele, porque você desobedeceu e fez o que é mal. Não! É um Deus que olha para você e fala, eu vejo ele pela cruz. Eu vejo esse menino e essa menina pela obra do meu filho. Eu estou satisfeito. Vale mais do que tudo. Eu amo de verdade. Isso é poder, irmão. Isso resgata a alma. Isso fortalece. Isso cura feridas. Isso restaura o vigor. Isso reanima. Isso é de Deus para nós. É o Evangelho entrando na veia e fazendo a gente cheio de poder. Na mesma conversa, Jesus descrevendo esse relacionamento, Ele diz que as minhas ovelhas creem em mim. E fala assim, eu as conheço. Essa palavra que é usada por Jesus, quando ela é usada no Velho Testamento, correlata a ela, essa palavra no Velho Testamento, toda vez que é usada é para relação sexual, intimidade. Jesus não está dizendo eu tenho relação sexual com você, com o povo de Deus, comigo, mas o que Ele está dizendo é, eu tenho uma intimidade, eu conheço no íntimo, eu sei exatamente como é, eu conheço mesmo, eu participo das entranhas, eu participo daquilo que é só você sabe, e às vezes nem você sabe, eu tenho intimidade com você. Preste atenção, as minhas ovelhas, eu conheço. Conhece você. Talvez você pense assim, ninguém me conhece. Ele conhece. E isso garante para a gente que o relacionamento não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento de profundidade. Ele participa mesmo, ele está dentro mesmo, ele conhece mesmo
a gente. Depois ele fala assim: essas minhas ovelhas, que eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. Perceba, no relacionamento que está acontecendo, esse relacionamento de conhecimento, ele diz que a maneira como se desenrola esse relacionamento é: eu falo, quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. A Bíblia nem fala aqui de obediência, porque a ovelha não tem a postura de obedecer ou desobedecer. Ela tem um imã na alma dela, ela tem uma ligação interior. Letinho, que está aqui atrás, criou ovelhas. Ele é agrônomo, tinha terra aqui e criavam as ovelhas. Ele falou para mim, a gente conversando a respeito desse texto, ele falou assim para mim: Fubá, tu sabe por que a ovelha vai atrás? Falei: sei não. Ele falou: é por necessidade. Ela sabe que vai encontrar no pastor seguro, garantia, proteção, abrigo, conforto, alimento, água. Vai encontrar no pastor. Então, quando o pastor fala qualquer coisa, elas vão atrás do pastor, porque elas sabem que no pastor elas vão ter garantia. Irmão, se você pensa que eu posso dar a garantia para você, Luciano pode dar, Letinho pode dar, você está errando o pastor. Não tem pastor nessa terra que faça isso. A gente é apenas uma referência, mas a gente não é nada, a gente é a ovelha igual a você. Mas aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas, quando ele fala, simplesmente aqueles que são ovelhas vão segui-lo. Entenda, isso não é uma coisa que a pessoa pensa e fica assim: ah, não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou, eu não sei se posso, eu não sei. Não tem nada, não tem esquizofrenia nenhuma. É uma questão de ligação, de dependência. Quando o pastor fala, vai-se embora. Porque a ovelha depende existencialmente do pastor. Então, quando o pastor fala, ela vai atrás. Mas perceba que o texto está dizendo para mim que o pastor continua falando para mim e para você. Que pastor é esse? Jesus. E olha aqui, ele prometeu, ele disse: olha, antes de subir aos céus, eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que amanhã, segunda-feira, mesmo que você não ouça pregação de pastor nenhum, se você abrir a palavra, a voz do Altíssimo, a voz do pastor, o Supremo Pastor falará com você. Imagine você estar em dúvida: ah, eu não sei, acho que eu vou acabar meu casamento, não está dando certo, está uma lástima, está uma crise, está um problema, está uma dor, está uma mágoa. E aí você ouve a voz do pastor: eu odeio o divórcio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Imagina, você está lá numa luta, numa corrupção pessoal, numa inclinação para o adultério, ou numa inclinação para o homossexualismo, está lá na sua alma: ai, eu não sei o que eu faço, não sei o que, e de repente você abre a palavra, e ele diz: despojai-vos do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências, não entregais nada do vosso corpo à prostituição, à lascívia. Aí você fala: o pastor falou comigo, eu vou largar essa porcaria, eu vou atrás dele. É simples. É simples. Nós, como ovelhas, nós podemos nos atolar num lugar, nós podemos ficar cheios de feridas e perebas, cheios de carrapato, cheios de carrapicho, cheios de problema para todo lado. Quando o pastor fala, você pode estar onde estiver, você pode ter afundado na lama, ter feito pecado, ter cometido torpeza, ter errado o caminho, ter atropelado o outro, ter feito bagaceira da sua própria vida. Você fez, na hora que o pastor fala, você fala assim: cadê? Onde é que está mesmo? Ah, é ali. Vai-se embora. Porque o relacionamento não é um relacionamento simplesmente daquele relacionamento de amigo que a gente tem, aquele amiguinho que a gente fala assim: rapaz, eu não sei o que fazer. Aí o amigo, né, que não quer participar direito da vida da gente: rapaz, né?
Eu também não sei não, é melhor orar. Só que o cara, quando sai da conversa com você, fala: fulano vem me perguntar o que fazer. Ele sabe o que fazer, porque a Bíblia diz que é para fazer isso, isso e isso. Mas eu ia dizer isso para ele, eu ia me indispor, eu ia falar um negócio desse, depois ele ia ficar com raiva de mim. Ou seja, preste atenção. Preste atenção que Jesus não é esse tipo de amiguinho. Um amiguinho que dispensa o verdadeiro cuidado. Jesus é pastor e a gente ovelha. O trato dele é de cima para baixo. Não é só um trato lateral, é um trato vertical. Ele vem e diz, ele determina, ele estabelece, ele se levanta e vai. Estávamos lá em Israel. Estávamos saindo do Rio Jordão, da beira do Rio Jordão, no ônibus, e indo em direção a Jericó. Quando a gente fez a curva assim, tinha um lugar lá que tinha um suco de romã. O pessoal, para. Tinham bebido suco de romã lá em Cafarnaum, é uma delícia. Para a gente beber aqui. Parou o ônibus lá para beber o suco de romã. Descemos, quando descemos, eu vi que tinha umas ovelhas lá do outro lado da pista, num pasto, tinha umas ovelhinhas ali, e lá na frente um pastor, aquele cenário bucólico, aquele negócio assim que fala a alma da gente. Eu falei assim: rapaz, eu quero ver esse negócio de perto. Atravessei a pista, fui para o outro lado, fiquei perto da cerca, observando aquele negócio longe, mas observando. E Deus separou aquele momento para eu entender esse texto. Enquanto eu estava ali, de repente o pastor deu uns gritos. Eu não sei o que foi que ele falou, não tenho nem ideia. Falou um negócio lá. Quando ele falou, irmãos, as ovelhas estavam pastando, outros que estavam ali sentadas, não sei o que, de repente elas levantam assim e ficam procurando. Aí ele deu outra palavra lá, eu não sei o que foi. Pronto, falou. Quando ele falou, ele não ficou mais olhando para o rebanho. Ele falou, se virou e foi-se embora. Todas já tinham achado ele, começaram a vir em direção a ele, todas, e seguiram o caminho. 2 cachorros que estavam lá, eles simplesmente foram para trás do rebanho e ficaram protegendo o rebanho para seguirem o caminho do pastor. Simples. Estava lá, cada um cuidando da sua vida, fazendo o que bem entendia. O pastor falou: opa, onde é que ele está? Achou, vai embora. Você quer ver como esse negócio é simples? Tem um vídeo que eu pedi para separar na internet, o pessoal da mídia que está de parabéns, preparou, ficou massa. Veja só. One more time. Look at them, look at them. Yeah, you just made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. Ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem.
tão simples. Chega a ser ridículo a gente tentar explicar isso. Quem é a ovelha do Senhor Jesus, crendo, é tomado pela palavra dele. Jesus, quando fez a obra da cruz, lá em Efésios capítulo 2, diz que ele preparou de antemão, preste bem atenção, antes ele preparou o caminho para que andássemos pelo caminho. João diz para a gente, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É assim que a ovelha é. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. O relacionamento com Deus é todo estruturado no amor de Deus, que conquista você para si mesmo. E ao lhe conquistar, Ele toma você pela palavra, guiando você pelo caminho eterno, por veredas justas, por amor do seu nome, e naturalmente o comportamento santo vai acontecer, como fruto de uma conquista dele, não sua. Ovelhas que seguem o pastor vão pelo caminho reto, vão pelo caminho santo, vão pelo caminho do pastor, que é de Deus, que é Jesus, que faz o que presta. Simples. Tão simples. Mas tem mais uma coisa que o texto diz para a gente. Essas ovelhas que ouvem a minha voz, que me seguem, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Essa vida eterna também é falada por Jesus como vida abundante, e muito mal interpretada por a gente que vive nesse século, de pessoas que são gananciosas contumazmente, ou seja, pessoas que costumeiramente estão indo atrás de algum tipo de abundância material. Pessoas que têm a vida abundante, quer dizer que elas já têm uma vida satisfeita. Elas não vivem correndo para se satisfazer. Elas não vivem numa sofreguidão, numa busca, numa aflição. Ai, eu queria alguma coisa para ser feliz. Está faltando isso, está faltando aquilo. E vivem correndo. A vida abundante nega tudo isso. A vida abundante é alguém que, quando não tem o que se pretende ter, está feliz porque tem tudo o que é necessário para ter. Tem Deus, tem o pastor, tem o Senhor. Está feliz, está na bênção. Mas a vida eterna também é definida pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele diz lá em João capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele tem um conhecimento a nosso respeito íntimo, profundo, mas Ele está dizendo que dá para a gente também esse mesmo nível de conhecimento a respeito de Deus. Eu lhes dou o conhecimento para conhecerem o Deus único e verdadeiro. Eu lhes dou o conhecimento para conhecerem Jesus Cristo o verdadeiro. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus. Conheçam a Ti, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, pautado na obra da cruz, pautada na ressurreição de Jesus, a nossa vida é a vida de alguém que segue Jesus, conhecendo Ele, segue a Deus conhecendo Ele, não é por obrigação, não é por imposição, não é porque alguém vai ver, não é porque, sei lá, eu agora faço parte da igreja, não é porque eu tenho um título, porque eu sou pastor, porque eu sou ministro, ou porque eu sou sei lá o que. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver com o íntimo conhecimento que está se fortalecendo dia após dia por Jesus. No discipulado aqui das terças-feiras, alguém falou assim para mim: ô pastor, qual seria então, eu estava falando justamente isso, olha, eu estava falando assim, a marca da vida cristã não é o comportamento, porque você olha para Davi, o cara errou. Você olha para Abraão, fez feio.
Você olha para Paulo, fez besteira. Você olha para qualquer um na Bíblia, fora Jesus, você vê que o cara fez alguma besteira na vida. A marca não é o comportamento. Aí a pessoa falou assim: ô pastor, então o que é a marca de uma pessoa que anda com Deus? Eu falei: a marca da pessoa que anda com Deus é a paixão por Deus. Tem um elo dentro dela, tem uma ligação na alma, tem um cordão umbilical. A pessoa que é de Deus quer Deus, mesmo quando não quer. Porque o texto não está dizendo, eu vou perguntar para elas, veja se o texto está dizendo assim: eu vou perguntar para as ovelhas se elas querem a vida eterna. Eu vou perguntar, está assim? Está não. Que Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. É como, sabe, aquela marca de gado. Você já deve ter visto o boi. Você compra o boi vai fazer parte do seu rebanho. Então você pega um metal, esquenta ele e você marca o couro do gado, dizendo: esse gado agora pertence a fulano. Jesus está dizendo isso: eu vou marcar as minhas ovelhas. E sabe como eu vou marcar? Eu vou botar na alma delas um ímpeto para mim. Elas vão querer me conhecer, elas vão me buscar, elas vão buscar a mim e ao Pai. Isso é a marca indelével: eu lhes dou a vida eterna. Isso é o caminho. Somos ovelhas do pastor. O pastor diz para mim e para você: ninguém vai tirar vocês da minha mão. Aí você diz: mas o pessoal ali se desviou. A pessoa abandonou a fé. A pessoa apostatou. Tudo isso é sinônimo da mesma coisa, de uma pessoa que nunca foi de Deus. Nunca. Mas era pastor antes e agora virou ateu. Mas antes fez o curso, antes era uma bênção na igreja, pregava, testemunhava, e agora está assim, largado no mundo. Presta atenção. Ou a gente vai tentar remediar a situação desse pessoal e dizer assim: não, eles só estão desviados, um dia voltam. Ou então a gente vai dizer: foi uma apostasia, mas sei lá, depois volta. Ou a gente vai tratar como a Bíblia trata. E a Bíblia diz: as minhas ovelhas ninguém tira da minha mão. E depois diz: as ovelhas que o meu pai me deu, ninguém tira da mão do meu pai. Duas mãos segurando essa ovelha. Uma mão é de Jesus, a outra mão é de Deus Pai. Eu quero saber quem é que pega essa ovelha. Quem é que consegue pagar um preço que seja maior do que tudo, para poder tomar da mão do Pai e do Filho essas ovelhas? Nada, nem ninguém poderá nos separar de Deus. Nada. Tropeçamos, nos enlameamos, nos perdemos, fazemos vacilos, pecamos, erramos o caminho, mas nada pode nos tirar da mão de Jesus. Isso não é uma garantia para a gente viver uma vida licenciosa. Antes, pelo contrário. O que garante é que quando tropeçamos, ao ouvirmos a voz do pastor, nós simplesmente saímos de onde estamos na nossa perdição e voltamos para o pastor. E toda vez será assim, enquanto formos ovelhas e enquanto ele for pastor. Feliz Páscoa, irmão. Deus lhe abençoe. Pergunta que eu quero fazer no final é: você é ovelha? Porque o texto diz que tinha um povo ali que ainda não tinha crido. Eram seguidores. Era gente da massa, gente da religião, gente que estava lá querendo saber. Talvez você esteja aqui assim, como gente da massa, querendo saber. Mas você tem esse relacionamento com Deus? A Páscoa aconteceu na sua vida. Você foi tirado do império das trevas e foi transportado para Ele, para o próprio Deus, onde Jesus lhe pegou por uma mão e Deus Pai lhe pegou pela outra. A voz dele, você sensível, você ouve, lhe arrebata, lhe toma.
Na sua alma tem uma marca que você quer Deus, você vai buscar Deus porque está dentro de você. Ou você é aquele crente domingueiro, é aquela pessoa que ainda está simplesmente tentando se justificar. Não vou viver direito aqui porque aí eu vou ser crente. A Páscoa é para você também, irmão. Ou você só vive a Páscoa dos outros, sem que ela nunca tenha sido sua de verdade. As minhas ovelhas, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Não é lindo? É simples, é arrebatador, é poderoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pessoal do louvor, vir para cá. Pai, eu peço que o Senhor comunique a sua palavra lá no íntimo da nossa alma, arrebatando a gente para Ti mesmo, Senhor, e conquistando as nossas veredas todas, para sermos simplesmente pessoas que andam no caminho do Senhor. Pai, tem misericórdia, porque a gente peca e falha e é tão miserável contra Ti, Senhor. Pai, encha mesmo o nosso coração de uma segurança no Teu amor, de uma segurança no Teu caminho. Faz a gente entender o quanto o Senhor nos ama e nos valoriza, o quanto o Senhor considera a gente, apesar da gente não merecer. Faz isso, Senhor Deus. Transforma mesmo nossa mente, nossa consciência. Pai, abençoa o Teu povo aqui. Enche aqui, Senhor, esse auditório com o Teu Santo Espírito, trazendo ânimo, fortaleza, Senhor. Abençoa Teu povo, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém.